no texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Somente esse versículo para a nossa meditação. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou repetir esse texto, tem gente chegando, gente nova chegando aí. Gente nova que você compartilhou a live, agora estão entrando nesse exato momento. E eu quero ler com você novamente esse texto. Romanos, carta de Paulo a Roma, capítulo de número 12. A igreja que estava em Roma, capítulo de número 12, versículo 2. Diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Consagração, humildade e fidelidade no uso dos seus dons, no uso daquilo que Deus colocou dentro do seu coração como talento, para que você experimente qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto revela a metanoia, a mudança de mente, a mudança de pensamento, a renovação do vosso entendimento. O texto que Paulo escreve à igreja de Roma mostra que a igreja estava conformada com as diretrizes que o mundo ditava. A igreja estava conformada com a vida que tinha. Talvez eles levavam uma vida comum, uma vida simples, uma vida no mundo, o que o Império Romano pregava sobre eles se conformavam. Eles se conformavam em viver escondidos pelas cavernas. Eles se conformavam em viver com o pouco que tinham. Eles se conformavam em cultuar dentro das masmorras ou dentro das cavernas, escondidos com medo do Império Romano. E o apóstolo Paulo, em cadeias, escreve para eles: Não vos conformeis com este mundo, mas sejai-vos transformados pela renovação do vosso entendimento. Paulo estava pregando para eles uma mudança de mente. Nós, nos dias odiernos, queremos que Deus execute em nós as mudanças que nós necessitamos. Queremos que Deus execute nas nossas vidas mudanças no nosso casamento, mudanças na nossa vida ministerial, mudanças nos nossos relacionamentos familiares, mudanças na nossa vida financeira, mudanças em relacionamentos interpessoais,
mudanças no nosso network, a gente quer que Deus apresente pessoas novas e jogue para longe pessoas erradas que a gente se relacionou. A gente quer que tudo que nós precisamos mudar em nossas vidas, o nosso Deus faça por nós. Mas o apóstolo Paulo, no texto da metanoia, no texto da mudança de mente, ele nos ensina ou nos instiga a mudar a nossa própria mentalidade. Então escreve aí, escreve num papel, escreve na tábua do seu coração: a mudança começa em mim, a mudança começa comigo. Se eu quero ver mudança no ambiente onde eu estou, nas pessoas que eu convivo, na igreja que eu congrego, essa mudança precisa começar em mim. O grande problema da sociedade que nós vivemos, e eu sempre digo da sociedade egoísta que nós vivemos, é querer que as pessoas mudem. Por quê? Porque o comportamento dessas pessoas não se adequa com a nossa visão. Porque o comportamento desse familiar, o comportamento desse amigo é distorcido mediante a nossa visão. Ou seja, eu quero que as pessoas sejam igual eu quero que as pessoas andem como eu ando, se vista como eu me visto, se porte ou se comporte como eu me comporto, tenha a ética que eu tenho, siga os padrões e tendências que eu sigo. Só que na verdade a gente está tendo uma atitude egoísta. Por quê? Porque querer que as pessoas mudem ou se adequem ao meu padrão, isso é egoísmo. Eu estou olhando para o indivíduo, eu estou olhando para o meu próximo e estou pensando só em mim. É por isso que quando Jesus veio na terra, ele deixou bem claro que ele não fazia acepção de pessoas, ele aceitava as pessoas como elas eram, ele aceitava as pessoas como elas se comportavam. A partir do momento que essas pessoas começavam a andar com Jesus, naturalmente elas atingiam ou aceitavam uma mudança de conduta através dos exemplos que Jesus dava. Então, se você quer ver mudança nas pessoas, você precisa ser um exemplo de mudança. A mudança começa em mim. Se eu quero ver mudança nas pessoas, as pessoas precisam me ver como uma pessoa que mudou, como alguém que presenciou, vivenciou uma transformação radical na sua vida. Você talvez se relaciona com pessoas justamente pelo testemunho que essa pessoa é para você. Talvez você siga no Instagram, você é inscrito em um canal do YouTube, você está seguindo alguém no Facebook ou nas mídias sociais que for, pelo testemunho que essa pessoa prega, pela palavra que ela compartilha com você todos os dias, e isso gerou mudança dentro do seu coração, isso gerou uma mudança dentro de você. Por quê? Porque essa pessoa conseguiu te influenciar não com o desejo dela, mas sim pela pessoa dela. Ela conseguiu te influenciar não pelo que ela queria que você fosse, mas pelo que ela propriamente é. Ou seja, o teu testemunho fala mais do que 1000 palavras que saem da tua boca. A tua mudança vale muito mais do que a mudança que você quer na vida das pessoas, que você quer enxergar nas pessoas. A gente cai num erro muito grande, porque se você tem um padrão, se você tem uma forma de pensar, uma maneira de viver, você não pode querer que as pessoas que vivem ao teu redor se adequem ao seu padrão, sejam como você. Na verdade, você precisa ser
quem você quer que as pessoas sejam. E através disso, Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Através disso, Deus vai fazer você ser uma influência positiva no que tange a mudança. A mudança que você quer para o mundo. Existe uma frase muito comum no nosso meio, no meio cristão e no meio secular também, que é a seguinte: a mudança que você quer para o mundo começa em você. A mudança que eu quero para o mundo começa em mim. A mudança que eu quero ver nas pessoas precisa começar em mim. Então eu quero compartilhar com você pelo menos 3 aspectos da mudança que precisa começar em mim. Eu quero ser bem rápido, bem sucinto naquilo que eu vou falar com vocês, e quero dar uns exemplos bíblicos bem básicos para você entender o seu propósito para este ano de 2022. Primeiro, para você entender, você precisa colocar dentro do seu coração que a mudança que você quer ao seu redor precisa começar em você. A mudança, a grande mudança ou as grandes mudanças que você precisa para esse ano de 2022 precisa começar com você. A partir daí é que Deus, através da tua atitude, vai pegar tudo que você não consegue fazer e Ele vai começar a mudar um por um após o outro. É através da sua atitude que Deus vai começar a trabalhar. Então, primeira, mudando a atitude e a visão. Se a mudança começa primeiro em mim, eu preciso mudar as minhas atitudes e preciso mudar a minha visão. Atitudes que eu preciso mudar. Se você já está numa situação desagradável há anos, há meses, há semanas, há décadas, e você percebe que não está dando certo, é muito simples entender. Você precisa mudar as suas atitudes. Poxa, se um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar não vai bem há anos, você não pode enxergar o erro somente nas pessoas. Você não pode dizer que todo mundo que se relaciona com você está errado. Por isso você se afasta dessas pessoas. Por isso não dá certo seus relacionamentos. Não, você tem que olhar primeiro para você. Você olha para você. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Você olha para você e começa a ponderar quais das suas atitudes têm feito com que as pessoas se afastem de você. Quais das suas atitudes têm feito com que teus relacionamentos amorosos não deem certo? Quais das suas atitudes têm feito com que os teus relacionamentos interpessoais não deem certo? Quais das suas atitudes têm feito com que o emprego dos seus sonhos não dê certo? A entrevista que você fez não dê certo? Em todas as áreas da sua vida, quais das suas atitudes que você está tendo que está fazendo com que as coisas nunca mudem e a tecla seja batida a mesma o tempo todo? No que tange sua vida espiritual, você não sai dessa prova. Você está anos vivendo na mesma prova, anos vivendo no mesmo dilema, no mesmo problema, e você pode dizer: poxa, Deus esqueceu de mim. Deus lembra de todo mundo e parece que Ele esqueceu de mim. A verdade, irmão, é que você não mudou a sua atitude desde o início da prova. E quando você não muda a sua atitude ou a sua resposta às perguntas que Deus está te fazendo,
você vai sempre errar, vai sempre reprovar. O que é uma prova dada por Deus? Uma prova dada por Deus é uma prova dada por um professor a um aluno. Uma prova dada por um professor a um aluno é com o interesse ou o desejo de aprovar esse aluno. Quando Deus te dar uma prova, é porque Ele quer te aprovar. Só que cada prova tem um questionário, e esse questionário são perguntas que você precisa responder de forma correta. E quando as perguntas são respondidas de forma incorreta, você não tira a nota necessária para ser aprovado em determinada prova. Você entende muito bem do que eu estou falando. Então, quando você não é aprovado nesse teste, neste questionário, o que é que o professor faz? Ele faz um reteste. E se você não for para passar, se você não passar, você é reprovado. E se você não é reprovado, você repete de ano e você vai cair no mesmo questionário ano após ano, ano após ano. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Deus colocou uma prova querendo te aprovar e você está dando ano após ano a mesma resposta. Deu para perceber? Então é mudança de atitude, mudança de resposta, mudança de resposta para o mesmo questionário. A chave vai virar na sua vida quando você mudar de atitude. Então a primeira mudança que precisa acontecer na minha vida é eu mudar a atitude que está me fazendo cair no mesmo erro ano após ano. E eu quero profetizar na sua vida que a partir de hoje, ouvindo essa palavra, você vai mudar de atitude, mudar sua atitude com a sua filha, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado, com seus amigos, com seus familiares, com o seu patrão, mudar a sua atitude principalmente com o seu Deus. Você vai mudar as suas respostas ao seu Deus, respostas dos propósitos, das propostas e das provações que Ele coloca diante de você. Porque quando você passa por uma prova e você é aprovado ou reprovado, entenda que a prova que Deus coloca diante de você é porque Ele não quer que você passe colando. Ele quer que na verdade você aprenda o que Ele está tentando te ensinar através dessa prova. Enquanto você não aprender o que Deus está querendo, o sumo professor está querendo te ensinar através desta prova, você sempre vai voltar para a mesma prova até você aprender. Então, mudança de atitude é o primeiro segredo. E mudança de visão. Isso aqui é muito interessante, porque talvez ano após ano sua visão continua a mesma. Eu tenho uma visão a respeito de dinheiro, eu tenho uma visão a respeito de cristianismo, eu tenho uma visão a respeito disso, daquilo e daquilo outro, e ninguém muda a minha visão, ninguém tira a minha visão, porque para mim a minha visão é a correta, para mim a minha visão é a certa, para mim a minha visão não está errada. Aí você começa a medir as pessoas com a sua fita métrica, você começa a medir as coisas com a sua fita métrica, você começa a medir a Bíblia Sagrada com a sua fita métrica, você começa a medir até o seu Deus com a sua fita métrica, tentando explicar aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, aquilo que as pessoas são, aquilo que as pessoas fazem, e talvez a sua visão não seja 100% errada, mas não pense que a sua visão seja 100% certa, que a sua visão não é 100% certa, irmão. Todos nós somos seres falhos e adaptáveis. Ninguém é 100% sábio que não possa aprender mais uma coisa. Ninguém é 100% certo que não possa aprender mais uma coisa. Então, mude a sua visão. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo
e é tema de um livro que eu vou escrever, que eu estou projetando a escrever, que é Leia o Livro Todo. Nunca julgue o livro pela capa, leia o livro todo. Lembra da expressão? Quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com este alguém. Lembra da expressão? Então é isso, talvez a sua visão a respeito das pessoas seja uma visão egoísta, uma visão propriamente sua. E aí você não procura conhecer as pessoas, você não procura ouvir as pessoas, você tem uma visão do primeiro impacto, ou seja, das primeiras impressões. E há uma frase diabólica que a primeira impressão é a que fica, e eu odeio essa frase, porque a primeira impressão para nós que somos servos de Deus, ou para você que talvez não professe a minha fé em Cristo Jesus, mas você é inteligente, é racional, a primeira impressão não é a que precisa ficar. A primeira impressão é simplesmente o primeiro impacto. A primeira impressão é simplesmente aquilo que vai te chamar a atenção, positivo ou negativamente, na vida de uma pessoa. Quando você tem esse primeiro contato, ou você decide ir em frente e conhecer este alguém, ou você decide se afastar, mas você não pode concluir que aquela pessoa é 100% ruim pela primeira impressão. Então, leia o livro todo, ou coma 1 quilo de sal, relacione-se com essa pessoa e a sua visão vai mudar. Esteja aberto, irmão, abra a sua visão, mude a sua mente. A primeira mudança que precisa acontecer na sua vida é a sua atitude e a sua visão. Talvez você tenha uma visão a respeito de administração, talvez você tenha uma visão a respeito de dinheiro. E aí eu conheço algumas pessoas que dizem o seguinte: o dinheiro é a raiz de todos os males, é a visão dele. O dinheiro é a raiz de todos os males. Só que o que é que a Bíblia fala a respeito do dinheiro? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é bênção, irmão. O dinheiro é algo que Deus permitiu que entrasse na terra para que o homem viesse se tornar um mordomo de Deus na terra. Para isso, Deus coloca valores, Deus coloca cifras na mão de um homem para ver se ele é um bom administrador, e essa é uma das minhas visões. Só que eu sou aberto a outras visões também. Só que tem gente que tem uma visão distorcida a respeito do dinheiro. Tem pessoas que pegam quantias enormes e jogam fora. Eu já ouvi de pessoas muito próximas mesmo, dizendo: não, eu tenho que gastar, porque de repente eu morro, para onde é que eu vou levar? Isso é egoísmo, irmão, tá? Isso é inconsequência. Isso aí são pessoas inconsequentes que dizem: vou gastar tudo, porque se eu morrer amanhã eu não vou levar nada mesmo. E quem ficou? Você está pensando só em você. E as pessoas que te rodeiam, e a tua esposa, e os teus filhos, e os teus amigos, e os teus pais, o que você vai deixar para eles? Você não pensa nisso? Então você está errado. E talvez seja por isso que Deus não coloca quantias maiores ou bens maiores dele para você administrar, pois você não é um bom mordomo, você não é um bom administrador das finanças de Deus. Então, mude a sua visão a respeito de tudo, ou se abra para novas visões a respeito de tudo que envolve a sua caminhada e a sua vida. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você aqui é mudança de direção. E voltando ao propósito, mudança de direção a gente chama tecnicamente de conversão. Conversão, você está indo em uma direção e você percebe que essa direção é errada. Então, o que é que você faz quando você pega
quando você pega uma rotatória, por exemplo, você faz uma conversão, você converge, você volta atrás para trilhar o caminho certo. Senão, se você continuar no mesmo caminho, você vai errar a localização geográfica, você vai errar o seu destino, você não vai chegar no seu destino, você vai trilhar um caminho errado e vai chegar no destino errado. Então, a segunda coisa que você precisa mudar na sua vida é a sua direção. A minha pergunta para você que está aí me assistindo é essa: você está trilhando esse caminho há quanto tempo? Você está caminhando nessa estrada há quantos anos? A direção que você tem, ela está dando certo? Ou está te levando para lugares desagradáveis, tristes, caminhos tortuosos? Responde para você mesmo: a tua direção, no teu ver, ela está certa ou está errada? Se está certa ao teu ver, você precisa ponderar pelo menos duas coisas. Primeiro, para a sua direção estar certa como você acha que está, tua família não pode estar sofrendo. Se a tua família está sofrendo, pare para pensar e reveja se a tua direção, se a direção que você está trilhando nessa longa estrada da sua vida está correta. Segundo, se a sua direção está certa, o teu coração precisa estar em paz. Ainda que o vento sopre de um lado, sopre do outro, o mar se levante, tempestade, problemas aconteçam, porque problemas são inevitáveis, tá? Dores são inevitáveis, mas quando você sabe que está na direção correta, você despreza a dor, você engole o choro e você segue em frente. Quando você sabe que está na direção certa, Deus te dá uma paz tão grande no teu coração que o mundo pode estar em crise, pode estar desmoronando, mas você sente a confirmação de Deus no seu coração, que você está no caminho certo, que você está trilhando a direção pré-determinada pelo seu Deus, mediante ao propósito que Deus colocou no seu coração. Se isso está acontecendo, eu quero dar parabéns para você, porque você de fato e de verdade está na direção certa. Mas se você é daquele que tem a humildade suficiente para reconhecer: não, pastor, eu não estou na direção certa, não, eu estou errado, coloca nos comentários aí se você é desse tipo de pessoa que é sincera com você mesmo, sincera com Deus. Se você é desse tipo de pessoa que não tem problema em reconhecer suas fraquezas, suas falhas, seu direcionamento errôneo, tá? Seus pecados. Se você é desse tipo de pessoa que tem humildade suficiente para reconhecer que não está na direção certa, é com você que eu estou falando agora. Está na hora de voltar para o propósito certo, ou seja, converter, fazer uma conversão, voltar para trás, para iniciar um caminho novo, um caminho que foi pavimentado pelo Espírito Santo para você caminhar. Isso é o que, pastor? Isso é voltar novamente ao propósito de Deus na sua vida, né? Isso me faz lembrar de Jonas, né? No capítulo 1, em todo o seu livro, conta a história desse homem de Deus que, por algum momento na sua vida, ele quis trilhar o seu próprio caminho. Ele quis andar na sua própria direção. Deus mandou ele ir para Nínive, ele quis ir para Tarsis, pois era um desejo do coração dele. Ele não desejava levar
as boas novas, levar a mensagem de Deus aos ninivitas. Ele decidiu então fugir, mudou a direção. Deus deu para ele uma direção e ele decidiu ir na sua própria direção. E isso é perigoso, irmãos, perigoso, porque quando Deus te dá uma direção, quando a voz de Deus ecoa com uma direção para você, Ele sabe por onde você vai passar, Ele sabe o que Ele tem que promover para você, Ele sabe o que Ele tem que prover para você, Ele sabe aonde você vai chegar e não vai deixar você morrer. Ele vai te levar e vai te trazer de volta, pois a direção é dele, o caminho é dele, a estrada é dele, o projeto é dele e o propósito é dele. Só que Jonas decidiu seguir o desejo do seu coração, e aí ele implementou uma fuga, né, para uma outra cidade. Você conhece essa história. Deu muito errado para ele, né? E quando deu errado para Jonas, ele não comprometeu somente a sua integridade, porque o mal de quem sai da direção de Deus é que ele não se prejudica sozinho, ele não prejudica só a si mesmo, ele prejudica todos que estão ao seu redor, ele consegue prejudicar todos que o rodeiam, todos que dependem dele, todos que estão ao seu redor. Você quer ver? Ele estava dentro do barco, a tempestade começou a assolar aquele navio, começou a assolar aquela embarcação, e lá dentro do barco ele entendeu que aquele barco iria afundar, porque ele estava dentro daquele barco. Acontece isso com muita gente, e a ponto de que Jonas olhou para toda aquela tripulação e disse: olha, me joguem no mar, porque se vocês não me jogarem no mar, esse barco vai afundar e talvez vai morrer todo mundo por causa de mim. E jogaram ele, e você conhece a história. Só que eu abro um parênteses para falar algo aqui. A nossa atitude de tomar a direção que nós desejamos e não a direção de Deus pode comprometer toda uma embarcação, pode comprometer toda a sua família, pode comprometer toda a empresa que você trabalha, pode comprometer todo o ambiente ou espaço geográfico que você transita. Então isso é muito perigoso, porque se Deus deu uma direção, siga essa direção. O triste é que quem toma a direção errada prejudica todos que estão ao seu redor, né? E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, sendo prejudicadas por nós, ainda tentam nos ajudar. E a verdade é que a nossa atitude, a mudança da nossa mentalidade, a mudança da nossa direção, do nosso direcionamento, é que vai fazer todo esse problema ser sanado. O que foi que Jonas fez? Ele pediu para ser jogado no mar, ele pediu para ser jogado, para que o barco não fosse a pique, para que o barco não fosse para o fundo do mar. E aí aquele grande peixe pegou ele, engoliu ele e vomitou ele lá na praia de Nínive. E aí é que ele voltou. Houve uma conversão meia que promovida por Deus, para que ele voltasse para o propósito. E voltando ao propósito, Jonas fez o que Deus mandou. Voltando ao propósito, Jonas fez o que Deus queria que ele fizesse. Então eu libero para você essa palavra. Está na hora de voltar para o propósito de Deus. Talvez Deus designou há anos atrás para você uma missão. Deus estabeleceu um propósito para a tua vida há anos atrás. E tem anos que você está fugindo disso. E aí quer que Deus faça grandes mudanças na sua vida, e isso eu vou te entristecer agora. Não vai acontecer enquanto você não converter. Enquanto você não voltar, não mudar a direção, enquanto você não muda a direção e não volta para o propósito anterior, para o propósito matriz daquilo que Deus confiou nas suas mãos, as coisas vão continuar
se embolando, vão continuar dando errado. Então recebe esse conselho de Deus, pelo amor do Santo Cristo. Volte ao propósito que Deus determinou. Mude a direção. Renove a sua mente com essa mudança. Mude a direção e volte ao propósito de Deus. Terceira e última coisa para nós finalizarmos agora. Se você quer grandes mudanças nesse ano de 2022, você precisa estar mudando e moldando o seu caráter. Entenda uma coisa, a gente muda muitas coisas no automático. A gente consegue mudar muitas coisas no automático. É como se nós tivéssemos uns botões de ativação e de virada de chave, que ao clicar nestes botões, algo muda automaticamente na minha e na sua vida. Isso é verdade. Tem coisas que é muito simples, é uma atitude tomada e a mudança acontece. Mas quando se fala de caráter, a gente não consegue mudar, a gente não consegue mudar o caráter nem de ninguém, nem o nosso próprio caráter de forma automática, como se clicasse em um botão. Porque caráter não se muda automaticamente, caráter se molda. Então, o moldar de caráter é um processo progressivo. O moldar de caráter é um processo em andamento. O caráter é como se fosse a santificação, irmão. É um processo, tá? É um processo. Se você está com o seu caráter distorcido, se você vacilou no meio da caminhada aí durante esses anos e agora você vê que o teu caráter tem algumas anomalias, tem alguns fragmentos de erro, de pecado, e você se encontra um tanto quanto afundado nisso, eu quero te dar um conselho. Não existe botão para mudança drástica ou repentina de caráter, mas você pode ir moldando o seu caráter no exercício diário da leitura da palavra de Deus, na oração, no jejum, na conversa, no relacionamento com o Espírito Santo. Ele vai te ajudar, ele vai te ensinar o caminho certo para que o seu caráter seja moldado. Só tem uma coisa: você precisa se deixar ser moldado pelo Espírito Santo. E essa atitude não é Deus que toma por você. Essa atitude é você que toma por si mesmo, por si próprio. Eu lembro de Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, verso 1 e 10. Zaqueu era um responsável pela coleta de impostos em Jericó. Tá? Os coletores de impostos eram odiados pelos seus compatriotas judeus, que os viam como traidores, trabalhando para o Império Romano. Você entende como era a vida de um coletor de impostos? Zaqueu era judeu de nascimento, mas ele era um traidor para os seus compatriotas. Ele era como um ladrão. Só que quando Jesus passa em Jericó, Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus. Talvez as pessoas não entendiam Zaqueu, mas ele já estava cansado da vida que levava e talvez dos apelidos pejorativos que ele carregava. Já pensou entrar na casa ou bater na porta de um judeu para cobrar imposto para o império e ser ridicularizado pelos seus próprios compatriotas, pelos seus próprios irmãos judeus? Talvez ele carregava uma carga negativa tão grande, ainda que ele fosse rico, ainda que ele fosse abastado, ainda que ele tivesse posses ali em Jericó, ele talvez era um cara triste, uma pessoa amargurada por ser rejeitado pela sua própria nação.
Mas o que foi que ele fez? Ele viu em Jesus passando em Jericó a oportunidade de ter uma mudança de mente, uma mudança e uma moldagem no seu caráter. Perceba que a primeira atitude para se mudar ou para ter uma grande mudança na nossa vida não é de Deus. A primeira atitude é minha, a primeira atitude é sua, não é nossa não, é sua, é minha. Quando a gente fala nossa, a gente está repartindo a responsabilidade que é minha. Eu estou repartindo a responsabilidade que é minha com outra pessoa. Então fale que a responsabilidade é sua. Fale, a responsabilidade da primeira mudança na moldagem do meu caráter é minha. E o que foi que Zaqueu fez? Subiu na árvore. E quando Jesus viu ele na árvore, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa hoje. Quando Zaqueu desce e leva Jesus para dentro da sua casa, Jesus não falou nada para Zaqueu. Zaqueu olhou para Jesus e disse: mestre, eu quero mudança na minha vida. Eu quero voltar ao meu propósito, eu quero mudar a minha atitude, eu quero mudar a minha visão, eu quero mudar a minha direção, eu quero moldar o meu caráter, pois eu quero ter comunhão de volta com os meus irmãos e com o meu povo judeu. E se eu porventura defraudei alguém, roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais a eles. A ponto de quando Jesus tomou a palavra para falar, as primeiras palavras de Jesus para Zaqueu foi essa: a salvação entrou hoje nessa casa. Através da atitude, da mudança ou moldagem de caráter, nós recebemos de Deus a confirmação de que a salvação entrou na nossa casa. Em outras palavras, quando você deixa ser moldado pelo Espírito Santo, quando você deixa o seu caráter ser moldado por Deus, Deus salva o teu marido que está nas drogas, teu filho, tua filha, Deus vai salvando um por um da tua casa. Por quê? Porque você deixou-se ser moldado ou ter o seu caráter moldado por Deus. Então, primeiro, mude suas atitudes e sua visão. Segundo, mude a sua direção e volte para o propósito de Deus. Terceiro, mude e molde. Deixe Deus moldar o seu caráter e a salvação entrará na sua casa. Amém? Quem pode dizer um amém? Quem pode digitar um amém? Deus tem grandes mudanças a realizar nas nossas vidas, mas essas mudanças que nós queremos precisam começar em nós. Nós precisamos dar o primeiro passo e dizer: Deus, já dei o primeiro passo, agora é contigo. Faz em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. A live do dia 31 é uma live que vai ser um divisor de águas na vida de muita gente. É nessa mesma página aí, Facebook, Ministério Pastor Eliésio Lobo. Entre lá que você vai ver um evento no dia 31, live Crescendo Sem Medo. Esse será um ano extraordinário na vida de muita gente. Esse será um ano de muitas conquistas, de um crescimento descomunal na vida de muita gente. Se você acredita nisso, se você crê nisso, esteja comigo no dia 31 na live Crescendo Sem Medo. Eu quero poder te ajudar compartilhando através da palavra de Deus experiências de crescimento e de tomada de atitude para você crescer e crescer sem medo. Então, compartilhe essas informações, esteja comigo no dia 31 e o nome do Senhor será glorificado. Até amanhã.